Joia. Na primeira parte da aula, pessoal, a gente viu algumas regras de mapeamento, né? Então, a gente já começou a ver como mapear a partir de entidades fortes para tabelas, entidades fracas para tabelas, relacionamentos 1 para 1, relacionamentos 1 para N e relacionamentos N para M, muitos para muitos. E também atributos multivalorados. Então, nessa parte complementar, a gente vai ver só o que falta. Então, não falta muita coisa. É mais curta do que a primeira parte, bem mais curta. Tá? Então, a gente vai ver só relacionamentos enários. Enários pode ser ternário, quaternário e aí por diante. Né? Relacionamentos que envolvem mais de duas entidades. Né? A gente vai ver isso. E também vai ver como fazer mapeamento para herança. Né? E eu vou reforçar o que eu prometi para vocês, que algumas pessoas tiveram dúvida, né, sobre herança, né, o relacionamento de generalização e especialização. Eu vou dar algum exemplo aqui, mostrar dicas de quando usar, quando é bom usar herança, quando não é bom usar herança. Né? E também a gente vai ver atributos compostos, né, como representar atributos compostos. Então vamos lá. Então, na primeira parte, a gente viu que esse modelo relacional daqui, entidade e relacionamento, modelo conceitual, o modelo entidade e relacionamento, ele foi traduzido para essas 6 tabelas. A gente vai complementar outras regras de como a gente traduzir elementos que não estão presentes nesse modelo. Como, por exemplo, os atributos compostos, que não tem nenhum nesse modelo, e a herança, que também não tem nenhum. Então, vamos lá. Continuando. Só para refrescar a memória, pessoal. Como é que representa uma entidade forte? O que é uma entidade forte, essa entidade regular? O que é que ela vira lá no meu diagrama? Na minha tabela, desculpa. No meu modelo relacional. Ela vira uma tabela. Né? Uma tabela. Então, ela vai gerar o esquema de uma tabela. Vai virar um esquema, na verdade. Né? Então, quais são os atributos da tabela? Uma tabela derivada de uma entidade forte. Quais são os atributos da tabela? São derivados de quê? Dos próprios atributos da entidade. E qual é a chave primária da minha tabela? Isso é o atributo-chave da minha entidade. Muito bem, então é um mapeamento direto, né? Bem direto mesmo. E já a entidade fraca, ela vira tabela ou não? O que é que vocês acham? A entidade fraca, o que é que vocês lembram? Ela vira tabela? Vira. Muito bem. Quais os atributos dessa tabela? São só os atributos da entidade fraca? E mais a chave estrangeira da entidade forte. E qual a chave primária dessa tabela? A chave composta. Muito bem. A chave composta pela chave primária da entidade forte, que eu trouxe como chave estrangeira, né? Composta pela minha chave estrangeira, mais uma chave parcial que eu tenho. Beleza. Relacionamentos 1 para 1. Vira tabela? Não. Vai virar o quê? Vira uma chave estrangeira em uma das entidades. Em qual entidade? É obrigatório ser em uma das duas ou pode ser em qualquer uma? Em qualquer uma das duas. Então você analisa na hora a situação, escolhe uma delas para colocar a chave estrangeira. Além dos eventuais atributos do relacionamento que possa ter. Né? E se o relacionamento for 1 para N? Vira a tabela? Não. Vai virar o que também? Chave estrangeira. Em qual dos lados? Do lado que aponta para 1. Perfeito. Do lado que pode responder a pergunta, né, que você faz para a entidade. E se o relacionamento for N para M? Muitos para muitos? Vira tabela. Muito bem. Quais os atributos de uma tabela derivada desse relacionamento? Os próprios atributos do relacionamento. Joia? Isso, mais as chaves estrangeiras das entidades relacionadas a ele. Muito bem. E qual a chave primária dessa tabela? Composta. Perfeito, composta pelas chaves estrangeiras. Muito bem. E o atributo multivalorado? Vira tabela. Muito bem. E quais os campos desse atributo? Dessas tabelas, desculpa. Quais os campos da tabela gerada a partir do atributo multivalorado? Naquele exemplo do locais, do departamento. O próprio atributo dele, local, que vai ter o dado do local.
e a chave estrangeira da entidade que ele está associado. Muito bem. E qual a chave primária dessa tabela? Composto pelos dois. A chave estrangeira mais o atributo do dado mesmo, o local. Muito bem. Então agora a gente vai complementar um pouco a aula com mais 3 conceitos. O mapeamento desses 3 elementos aí. Um relacionamento ternário. Como é que eu faço o mapeamento de um relacionamento que liga mais de 2 entidades? Né? Um relacionamento ternário, quaternário, um enário qualquer. Um atributo composto, como por exemplo o endereço, né? Que pode ter rua, número, CEP, cidade, estado e assim por diante. Né? Ele pode ser composto por partes de outros. E herança. Né? Então vamos lá. Então primeiro, como é que vocês acham, vou esconder aqui o slide, como é que vocês acham que eu represento um atributo, um relacionamento ternário ou enário? Vamos pensar no ternário, porque a mesma regra serve para qualquer relacionamento com mais de 2, né? Que relaciona mais de 2 entidades. Como é que eu mapeio um relacionamento ternário para a tabela, para o modelo lógico em tabelas? Como é que eu faço esse mapeamento? A dica é muito semelhante ao relacionamento N para N. Quer dizer, o meu relacionamento vai virar uma tabela. Deixa eu mostrar direto a figura. Né? Então perceba olhando para cá. O meu relacionamento ternário, ele vira sempre uma tabela, como vocês podem ver aqui. E o conteúdo dessa tabela é exatamente os eventuais atributos que possam ter no meu relacionamento. Nesse caso não tem nenhum. Além disso, todas as chaves estrangeiras das entidades relacionadas a ela, das entidades associadas. Então eu teria um código de cliente, que veio do cliente, uma chave estrangeira para o cliente, um código, o número da conta, uma chave estrangeira para a conta, e o número da agência, que é uma chave estrangeira para a agência. Tá joia? E qual seria a chave primária dessa tabela do relacionamento ternário? Seria as 3 juntas. Então é a chave mega composta, né? A chave composta por todas as chaves estrangeiras das outras entidades. Tá já? Então, agora, como é que a gente faz a leitura desse relacionamento? Né? Como é que faz a leitura? É 1 para N, N para N para 1. Como é que eu faço a leitura? Olha só. Eu tenho aqui, eu escondo. Eu quero ler do cliente, então eu escondo a cardinalidade dele. Eu digo, um cliente, ele tem quantas contas? Olhando para o relacionamento, várias. E ele está associado a quantas agências bancárias? A uma. Muito bem. Agora, uma conta, esconder isso aqui. Uma conta, ela está associada a quantos clientes? Ela pode ter quantos clientes? Vários. Pode ser uma conta conjunta. Né? Então, olhando só para o diagrama, né? Ele pode ter vários clientes e a conta está ligada a quantas agências? A uma. Muito bem. Agora eu vou esconder o número aqui perto da agência. Uma agência pode ter quantos clientes? N, vários. E quantas contas? N, vários. Muito bem. Então, para ler o diagrama, né, qualquer diagrama de entidade de relacionamento, se você quiser fazer a leitura dele, você esconde a cardinalidade da entidade que você está lendo e você olha só as outras. Então, eu escondo o N que está perto do cliente e digo, um cliente. É sempre um para quando eu estou iniciando a leitura. Eu escondo o N e digo, um cliente. Pode ter quantas contas? Eu olho N. Está associado a quantas agências? A uma. Então eu vou escondendo e de um em um eu vou percebendo, eu vou conseguindo a leitura de todos. Agora, perceba que nem sempre é adequado utilizar um relacionamento enário, um relacionamento ternário ou quaternário. Há casos, sim, que é indicado. É até aconselhado, muito aconselhado, né? Como esse daí. Mas há casos que é melhor você usar vários relacionamentos. Perceba que esse relacionamento ternário, ele poderia ser substituído por quantos outros relacionamentos? Perceba que ele está ligando 3 entidades. Né? Ele está ligando cliente, conta e agência. Então ele poderia ser substituído, esse relacionamento daqui, por 3 outros relacionamentos. Ele está fazendo o papel de 3 relacionamentos. Um entre cliente e conta, um entre conta e agência, e um entre agência e cliente. Percebe que ele faz todas essas ligações? Então ele é muito importante do ponto de vista da informação. Porque se eu tenho um único relacionamento que concentra todas essas ligações, então fica muito mais fácil de extrair informação desse banco de dados. Por exemplo, se eu digo,
O cliente, eu vou fazer uma pergunta e vocês me dizem se esse banco de dados é capaz de responder essa pergunta minha. O cliente, ele tem mais de uma conta corrente? É possível responder. Dado um cliente e uma conta corrente, eu consigo saber a agência dessa conta? Sim. Dado uma agência e um cliente, eu consigo saber as contas desse cliente nessa agência? Sim. Então perceba que por ele representar, ele agrupar, ele fazer a ponte entre três entidades, eu consigo extrair mais informações desse diagrama. Se eu tivesse três relacionamentos, eu não conseguiria extrair essa informação olhando para um relacionamento isolado. Eu teria que olhar para vários relacionamentos para poder responder a pergunta. Então, exatamente, ele concentra a informação. Então, é um ponto chave para as minhas consultas que a gente vai aprender mais tarde. Tá joia? Então, todo relacionamento é um ponto-chave da ligação entre as entidades. E quando o relacionamento é inário, ele traz muito mais informações porque ele liga mais entidades. Tá joia? Então, vamos lá. Agora, a gente já sabe como traduzir um relacionamento inário para uma tabela. Muito bem. Agora, e se o atributo for composto? Quer dizer, o que é um atributo composto? É um atributo que pode receber vários valores ou um atributo que tem várias partes? Várias partes. Muito bem. Então, a gente já viu como representar o atributo multivalorado, que é o atributo que tem vários valores. Agora, como representar atributos que têm várias partes? O atributo composto. Vamos ver um exemplo. Está aqui pessoa, né? Vou esconder aqui para não ver a resposta. Então, eu ia desenhar no quadro, mas como está filmando, eu vou fazer no dia. Né? Deixa eu abrir aqui o dia. Beleza, abriu. Se eu tiver um atributo assim, eu tenho uma entidade. Uma entidade pessoa. Vou colocar cliente para ficar melhor. Não deixa de ser uma pessoa, né? Então, entidade cliente. Ela pode ter um código que seja chave. Ela pode ter um endereço. Ela pode ter também, o cliente pode ter... Pronto, vou colocar aqui um nome, porque senão fica estranho. Pronto. E o endereço, ele é composto por rua, ele também tem número da rua, e ele também vai ter, sei lá, cidade, tá bom. Simplificar, né? Fazer essas ligações. E aí, pessoal, essa tabela, a entidade cliente, a gente já sabe como mapear a entidade. Ela vira tabela ou não? Sim. Então, quantos atributos tem essa tabela? A tabela cliente. Quem acha que a tabela vai ter 3 atributos? Quem acha que vai ser um valor diferente? Quem acha que vai ter menos de 3 atributos? Quem acha que vai ter mais de 3 atributos? Vamos ver agora. Vamos ver. Vamos ver o que... Acha que tem mais, né? Ótimo. Então, vamos ver. Na verdade, olha só, pessoal. O banco de dados, como o próprio nome diz, ele está mais preocupado em armazenar os dados ou informação? Se o nome dele é banco de dados. É armazenar os dados. Né? Agora, o modelo conceitual, ele é responsável por representar a informação que está no banco de dados. Tá, já? Então, o modelo conceitual ele é mais representativo, ele tem mais informação de que tem no banco de dados. Agora, olha só. Tem esse exemplo daí. Se eu disser para você que eu vou guardar na minha tabela o código... Sei lá, olha só, vou refazer a frase. Se eu tiver uma tabela
que tenha rua, número e cidade. Eu consigo extrair o endereço dessa tabela? Consigo. Porque rua, número e cidade juntos formam o endereço. Agora, eu não tenho a informação, eu não tenho necessariamente um campo nessa tabela chamado endereço. Não é verdade? Porque a informação do endereço é informação conceitual. O banco de dados não sabe que o endereço é formado por rua, número e cidade. Perfeito? O banco de dados só sabe que ele tem lá um campo rua, um campo número e um campo cidade. É você que processa essa informação na cabeça e sabe que o endereço é formado por essas coisas juntas. Então, o modelo conceitual é meio que uma tradução desse raciocínio nosso. Né? Então, ele vai trazer a informação de que o endereço é composto por rua, número e cidade. Mas para o banco de dados isso não interessa. Então, na hora de traduzir, de passar esse diagrama entidade de relacionamentos para o banco de dados, ele só quer saber que vai ter uma tabela do cliente. Tudo bem, o cliente tem uma tabela. E quais os dados que eu preciso armazenar relacionados ao cliente para não perder nenhuma informação? Quais os dados? Os dados são código, nome e, além disso, rua, número e cidade. Quer dizer, o endereço não representa um dado. O endereço representa, na verdade, uma informação de que o conjunto desses três dados formam um endereço. Então, perceba que para o banco de dados, o atributo composto não importa. Você simplesmente desconsidera o que tiver no meio do caminho. Você considera só os extremos, só as folhas, que é o que a gente chama. Tá? Os nós periféricos, aí, os atributos periféricos. Então, a gente vai considerar tudo que está ao redor do cliente, porém, apenas os periféricos. Então, eu vou considerar o código, a rua, o número, a cidade e o nome. Então, no banco de dados não vai ter nada referenciando o endereço. Então, se eu perder o modelo conceitual, eu vou perder essa informação. Então, o que é muito comum, é uma prática realmente comum no mercado, você partir para o banco de dados, para o projeto direto para o modelo lógico. Partir direto para as tabelas. É muito comum. Né? Muito comum. Mas, por favor, tentem adquirir o hábito ou a cultura de sempre partir primeiro para o modelo conceitual. Porque é aí que mora a informação refinada do banco de dados. E quando a gente for pensar em projeto de consulta, é o modelo conceitual que vai ser a nossa referência. Quando a gente for ver projeto de consulta, o modelo conceitual vai estar na nossa cabeceira. É ele que a gente vai conferir antes de executar as consultas. Então vamos continuar. Então o atributo composto, na verdade, agora ficou mais fácil. Pessoa. Quantos atributos? Tentem não olhar para a resposta que está embaixo. Quantos atributos tem a tabela pessoa, nesse caso aqui da figura? 6. 3 que fazem parte do nome. Né? O nome é composto por primeiro nome, o nome central e o sobrenome. Joia. Então, tem essas 3 partes do nome, mais o código, sexo e telefone. Muito bem. Então, o conceito do nome completo ficou perdido. Né? O conceito, porque esse conceito é só uma informação. É uma coisa conceitual. Como o próprio nome diz. O conceito é uma coisa conceitual. Então, faz parte só do modelo conceitual. No modelo lógico, se perdeu. Né? Se fosse fazer uma engenharia reversa, você acha que tem algum programa que iria representar isso aqui? Agrupar esses 3 atributos aqui como sendo o nome completo? Não ia. Né? A engenharia reversa sempre perde semântica. Ela vai representar os dados. Né? Se você tem as tabelas e vai gerar o modelo entidade de relacionamento a partir das tabelas, fazer o caminho inverso, você pode perder informação. Você vai ter que refinar depois para dizer para o seu modelo que, olha, esses 3 campos aqui, primeiro nome, nome do meio e último nome, juntos formam algum conceito chamado nome completo. Né? Então, o nome completo é composto pelas 3 partes dele. Joia? Continuando agora. E agora, antes da gente ver, para não precisar decorar os slides, os textos ficam para vocês revisarem depois em casa, né, quando for dar uma leitura. Eu vou mostrar direto no exemplo. Se eu tenho herança, como é que eu faço? Imagina só, eu vou aqui para o Jude, tá? Voltar aqui para o Jude.
Deixa eu apagar isso aqui. Aí eu vou dizer, olha, eu não devia ter apagado tudo, não. Deixa eu... vou deixar aqui. Pronto, vai ficar bagunçado, mas nada não. Esse é o cliente. Joia. O meu cliente, ele pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Não é verdade? Só que a pessoa física, ele vai ter CPF e ele vai ter, sei lá, algum... Diga outro campo aí que só é pessoa física. Eu nem sei, né? Fato e criatividade. Oi? Pronto, CPF e sexo. Beleza, valeu. Boa. E se for pessoa jurídica? Vai ter o CNPJ, razão social. Pronto. Pronto, inscrição estadual, razão social. Parece que pessoa jurídica a gente entende mais, né? Do que, do que pessoa física. Então, beleza. Então, vamos lá. Eu quero criar agora dois tipos de cliente a mais. Quais seriam as possíveis soluções? Como eu represento esses dois tipos de cliente? Eu estou querendo dizer, olha, um cliente, ele pode ser pessoa física, e ele também pode ser pessoa jurídica. Joia. Tá aqui. Pessoa jurídica. Pronto. Só que eu quero dizer, olha, tem alguns atributos que são inerentes apenas a alguns desses tipos. Então eu vou dizer, olha, tem um atributo sexo que só quem tem é a pessoa física. Por enquanto, né? E também CPF. Joia. Já a pessoa jurídica tem os seus próprios atributos também. Que é o quê? CNPJ e razão social. Razão social. Beleza. Agora, olha só que esse diagrama, pessoal, ele tem uma informação a mais, além disso aí. Qual a informação que ele traz a mais para pessoa jurídica e pessoa física? Perceba que tanto pessoa jurídica quanto pessoa física, eles também são clientes. E a gente tem que representar isso. A gente tem que dizer que, olha, pessoa física é um tipo de cliente. Por quê? Porque os campos de cliente também estão presentes para a pessoa física. Pessoa física também tem nome, também tem código, também tem endereço. Tá joia? Então, como é que eu represento isso? Olha só o detalhe, você vai ter que mudar aqui a folha para UML, tá? Porque o modelo a gente viu na primeira aula nossa, que o modelo entidade e relacionamento, ele não tem o conceito de herança ligado diretamente a ele, foi uma extensão posterior, né? Então, é um modelo entidade e relacionamento estendido, que é o que a gente chama. Então, em UML, que é o que trata o modelo de orientação a objetos, né? E tem o conceito de herança, tem uma seta aqui chamada, se você parar o mouse, vai aparecer generalização, herança de classes. Então, é a generalização e especialização. Por que o nome da herança é generalização e especialização, pessoal? Por quê? Deixa eu desenhar as duas setas para a gente discutir esse porquê. A gente entendendo o porquê, a gente não esquece mais o nome do relacionamento, né? Por que ele chama relacionamento de generalização e especialização? Olhando para essa figura que eu tenho cliente em cima, embaixo, pessoa física e pessoa jurídica. Perceba que cliente, ele é mais geral ou mais específico do que pessoa física? Mais geral, muito bem. Então, em cima eu tenho a generalização. E embaixo eu tenho a especialização. Quer dizer, se eu subo, eu estou generalizando. Se eu desço na hierarquia, eu estou especializando. Então é generalização, especialização. Porque vocês lembram que o relacionamento tem que ter ida e volta, né? E o que é que essa figura agora está representando? Deixa eu só voltar aqui para o ER. Beleza? Voltei. Pronto. O que é que essa figura agora está dizendo? Ela está dizendo para mim que, olha, o cliente pessoa física, ele é um tipo de cliente. Então, como ele é um tipo de cliente, ele tem que ter
os atributos de cliente, como código, endereço e o nome que ficou aqui escondido. Deixa eu descer o nome. Cadê o... E o nome que ele também tem. Joia. Só que, além de ter código, endereço e nome, ele também tem CPF e sexo. Já o pessoa jurídica, ele tem código, endereço e nome e também tem razão social e CNPJ. Agora perceba aqui, como é que eu traduzo esse cara para tabela? Como é que eu traduzo? Porque no banco de dados relacional puro, eu não tenho herança. E aí, como é que eu traduzo para tabela? Quando a gente for ver a aula prática, a gente vai ver que tem alguns bancos de dados comerciais, eu conheço 2, que tem o conceito de herança indiretamente. O melhor que tem nesse caso é o Postgres. Melhor, inclusive, do que o Oracle. Tá? Para herança, no conceito herança. O Postgres é objeto relacional. Então, a gente pode dizer que uma tabela herda de outra. Ótimo. Mas, assumindo o banco de dados relacional, para a gente ter um conceito genérico, para a gente poder usar esse mapeamento em qualquer SGBD, em qualquer sistema de gerenciamento de banco de dados, seja Oracle, seja MySQL, seja Postgres, seja Access, seja o que for. Né? Então, como é que seria o mapeamento? Quantas tabelas eu teria nesse mapeamento? Uma resposta aqui foram 3 tabelas. Alguma outra resposta? Todo mundo concorda? Todo mundo acha que deve ser 3 tabelas? Um aluno me questionou em outro polo, né, dizendo, mas poderia ser uma só. Poderia ser uma tabela chamada cliente, e essa tabela teria um campo especial. Oi? Semelhante ao composto. Perfeito, semelhante ao composto. Foi a mesma resposta que ele deu. Só uma tabela com todos os atributos de todo mundo e um atributo a mais chamado tipo. Né? O tipo ia dizer se é pessoa física ou pessoa jurídica. É possível fazer isso? Está representando os dados? Tá. Mas qual a vantagem disso e qual a vantagem de usar 3 tabelas? Vamos ver. Vocês estão percebendo que em banco de dados é difícil ter uma solução certa e uma errada. Tem uma mais adequada e menos adequada. Mas se representar os dados, é certo. Então, está representando todos os dados que eu preciso? Tá. Então errado não está. Mas por que essa solução não está otimizada? Por quê? Porque perceba que eu vou ter uma tabela com vários campos. Né? Uma tabela com código, endereço, nome, CPF, sexo, razão social e CNPJ. Uma tabela só. Se eu cadastrar um cliente, pessoa física, eu vou ter razão social e CNPJ nulo. Se eu cadastrar uma pessoa jurídica, eu vou ter CPF e sexo nulo. Tá, então eu vou estar ocupando espaço. Cada instância que eu coloco no banco de dados vai estar ocupando espaço à toa. Vai estar ocupando atributos nulos. Vai perder tempo. Perfeito. Né? Então, perceba que eu tenho esse problema. E claro, tem ainda a outra vantagem. Né? Eu posso também cadastrar um cliente geral e eu dizer que esse cliente, ele agora é pessoa física. Mas se depois o cara quer comprar como pessoa jurídica, ele tem um CNPJ dele, então eu posso mudá-lo para pessoa jurídica. Eu posso dizer que ele é pessoa física e pessoa jurídica ao mesmo tempo. Né? Não sei se isso é legal, mas se for, o banco de dados permitiria isso. Se não for legal, você que tem que barrar. Tá? Eu não lembro agora se isso é legal ou não. Uma pessoa ser ao mesmo tempo pessoa física e jurídica, mas tem que consultar. Já que o exemplo vai ficar na internet, é bom falar isso para João. Então, perceba que se eu mapear... Agora vamos ver o outro lado da moeda. Se eu criar 3 tabelas, como é que eu vou garantir que essas tabelas são consistentes? Quer dizer, eu tenho 3 tabelas, uma para cliente, uma para pessoa física e outra para pessoa jurídica. Quer dizer, como é que eu garanto que o cara que está cadastrado na pessoa física, ele também está cadastrado na cliente? Então já está começando a ver que é possível fazer isso. Né? Perfeito. Tá pegando o fio da meada, é isso mesmo. Pela chave estrangeira a gente já começa a fazer as amarras. Né? Então a gente vai ver agora a regra mesmo, como é que eu faço para mapear isso aí. Olha só,
Se eu não quero ter a questão do espaço nulo para cada instância, não quero ter atributo desperdiçado, o que é que eu posso fazer? Eu posso criar 3 tabelas. Uma tabela cliente, uma tabela pessoa física, uma tabela pessoa jurídica. A gente já sabe quais são os campos da tabela cliente, porque isso a gente já viu na primeira parte da aula. Melhor, como tem atributo composto, foi na segunda parte da aula já. Mas como é que ficaria a tabela cliente? Quais os campos teriam nela? Código, nome, rua, número e cidade. Muito bem. Então teriam 5 atributos. Qual seria a chave primária dessa tabela cliente? Código, joia, que é o atributo-chave da entidade cliente. Oi? Porque a gente está baixando o dia, ultimamente, ele está vindo separado. Aquela tabelinha de ferramentas, tudo da página aí dentro. Eita, depois eu vou até ver se tem alguma opção de configuração, pode ser a versão do dia. Mas aí eu vou ver. Quer dizer que não está com essa carinha o dia, está diferente. Ah, então... Entendi. Deixa eu ver aqui qual é a versão que eu estou usando. 097. Ah, tá igual, né? Pronto. Instalou agora, né? Ah, entendi. Ah, então pega a versão antiga. Eu pensei, a antiga ficou melhor que a nova, rapaz. Pode ser. É, então. Mas vamos continuar então. Depois qualquer coisa a gente pode ver se tem alguma configuração aí para grudar as coisas, né? O menu, com a barra de ferramentas com a área de trabalho. Mas com relação à entidade cliente, a gente já sabe que ela vai virar uma tabela com esses 5 atributos, não é verdade? E a chave vai ser código. Com relação às outras 2 entidades, porque elas são muito dependentes de cliente. Né? Elas são não só dependentes, mas como elas são um tipo de cliente. É como se elas fossem quase que a mesma tabela. Então como é que eu faço essa amarração? Exato, então eu vou amarrar através do código. Então perceba que mesmo o cliente, desculpa, chave estrangeira, mesmo a pessoa física tendo CPF, qual vai ser a chave primária da tabela pessoa física? Vai ser o código. Não, esse é o detalhe. Vai ser a própria chave estrangeira, ela vai ser a chave primária da tabela, não vai ser composta. Porque se ela é chave primária em cima, eu já sei que não posso ter 2 clientes com o mesmo código. Então eu não preciso compor. Porque se eu fizesse uma composição, eu iria permitir que clientes com o mesmo CPF fossem cadastrados com código diferente. Ou clientes com o mesmo código fossem cadastrados com CPF diferente. Então eu não posso compor. Eu tenho que deixar um deles, ou o CPF ou o código. Um deles vai virar a chave primária e o outro vai virar a chave candidata. Aí, como é herança, como é relacionamento de generalização e especialização, eu sou obrigado a manter a mesma chave primária. Então, a minha chave estrangeira, código, também é chave primária na minha tabela pessoa física e na minha tabela pessoa jurídica. Tá joia? E agora, o que é que garante que eu não tenha, por exemplo, eu vou inserir, eu tenho 3 tabelas, cliente, pessoa física e pessoa jurídica. O que é que garante que eu não insira uma pessoa jurídica ou uma pessoa física sem ter inserido o cliente? O que é que vai me garantir? Vocês estão entendendo o problema? Quer dizer, alguém chegou no seu banco de dados, fez lá um comando SQL para inserir uma instância. Eu vou inserir uma instância na pessoa física. Sei lá, a instância do cliente, eu vou dizer o CPF e o sexo do cliente número 10. Só que eu não tenho o cadastro do cliente código 10. E aí? O que é que garante isso? Qual é a regra que já foi especificada aí que vai garantir com que o SGBD verifique? O cliente 10 existe? Existiu o código porque é chave estrangeira. Então, olha só como é interessante essa regra. Pelo fato do código ser chave estrangeira, ele sempre vai verificar se ele já existe na tabela de origem, porque ele é estrangeiro, então ele não pode existir por si só. Ele pode apontar para alguma coisa que já existe. Percebe? Então, se eu digo que ele é chave estrangeira, vou mudar aqui, pessoal, para o slide.
Se eu garanto que é chave estrangeira, nesse caso daqui, olha só o código do cliente. Ele é chave estrangeira. Então, eu estou dizendo que, olha, além da linha vermelha primária, ele também faz referência estrangeira a uma tabela de fora. No caso, a referência estrangeira para a tabela cliente. E eu só posso cadastrar nessas outras duas tabelas, como ela é uma chave estrangeira, se na tabela original ela já tiver cadastrada. Tá joia? Então, o que garante que eu não tenha uma pessoa física sem cliente é o fato de ser chave estrangeira. E o que eu garanto que uma pessoa física não vai ser repetida mais de uma vez é o fato dela também ser chave primária. Tá joia? Então, a chave primária evita as repetições. A chave estrangeira vai fazer essa amarra. Vai evitar que eu insira uma coisa embaixo sem que tenha em cima. Tá joia? Joia. Porque se não fosse chave primária, qual seria o problema? Se eu tivesse dito, não, o CPF vai ser a chave primária. E o código de cliente vai ser chave estrangeira e chave candidata. Porque eu não quis que fosse primária. Vai ser candidata, foi descartado. Qual o problema disso? É chave candidata e não é primária. Olha só, o fato de ser chave primária diz que esse campo é obrigatório. Tá joia? Então, eu não consigo inserir uma pessoa física sem digitar um código. Sem digitar um código do cliente. Porque ele é obrigatório, é chave primária. Pelo fato de ser obrigatório, eu tenho que colocar um valor lá. E pelo fato de ser chave estrangeira, esse valor já tem que existir antes. Percebe? Então eu não posso simplesmente, na malandragem, vou inserir uma pessoa física. Como eu não inseri ainda no cliente, eu vou deixar em branco. Quer dizer, não, é chave primária, não pode deixar em branco. Então vou inserir qualquer coisa. Mas não pode inserir qualquer coisa também, porque é chave estrangeira. Então tem que estar no cliente. Ele faz duas amarras. Percebe? Fica claro assim o porquê de fazer esse mapeamento. Né? E esse mapeamento aí, ele vai funcionar em qualquer banco de dados. Em qualquer banco de dados relacional. Né? 99,9% dos bancos de dados. Né? Joia. Então vamos fazer esses exercícios. Né? Quantas tabelas eu tenho aí? Quantas tabelas esse carinha gera? 4 tabelas, muito bem. Uma de cada entidade e a outra do relacionamento. Quais os atributos da tabela oficina? Número e nome. Qual a chave primária da tabela? Número. Da tabela curso, quais os atributos? Nome e código. E a chave primária? Código. E do funcionário, quais os atributos? Nome e matrícula. E qual a chave primária? Matrícula, muito bem. E da tabela oferece, quais são os atributos? Horário, número, matrícula e código. Muito bem. Qual vai ser a chave primária? A composição das 3 chaves estrangeiras. Número, matrícula e código. Então, quantas chaves primárias eu tenho na tabela oferece? Quantas chaves primárias? Sim. Uma. E quantas chaves estrangeiras? 3. Muito bem. E aí? Quantos atributos eu tenho na minha tabela cliente? Um bocado, né? 4, com 4 embaixo, 8. Certinho. E o endereço foi para onde? Foi para o modelo conceitual, né? O endereço ficou no modelo conceitual. Então, antes que vocês respondam aí, ele ficou no modelo conceitual. Né? Então, perceba que a entidade cliente, o cliente, ele foi mapeado para uma tabela cliente que tem 8 atributos. E a chave primária dessa tabela qual é? Matrícula. Então vocês estão craque. Então na próxima semana, pessoal, não tem assunto novo. Próxima semana vai ser só de exercício de modelo conceitual e de tradução para modelo lógico. Tá vendo? Então é hora de praticar mesmo e tirar as dúvidas. Vai. Inclusive, o feedback vai ser da seguinte forma. Eu vou postar um documento, um gabarito com propostas de solução, né? Várias possibilidades de solução.
E agora não vai ser a nota ainda, né? Aí os tutores vão corrigir, né? Revisar, porque é um volume grande. Aí depois a gente faz o fechamento e divulga as notas. Mas pelo que eu olhei, assim o resultado vai ser bom. Pessoal, vai ser próxima semana vai ser exercício, na outra normalização, aí na outra começa a SQL. Aí SQL a gente já vai botar a mão na massa. Inclusive eu já preparei um servidorzinho, tem um sistema para a gente rodar as consultas remoto, né? Pode ser daqui do laboratório, de casa, de onde tiver, né? Pode rodar as consultas pelo browser. Para treinar o SQL mesmo. Então vai ser massa. Oi? Não, é um site, você digita o site, ele já tem um terminalzinho para você digitar o SQL, um texto, e pedir para executar a consulta. Aí ele executa. Mas quem quiser instalar em casa, a gente vê também. Né, a gente pode mostrar como é que instala o SGBD e tal. Então vamos lá. Essa figura daí, quantas tabelas isso vai gerar? 3? Deixa eu só aumentar aqui o zoom, porque... Deixa eu ver se dá para aumentar assim. Dá não. Então, beleza. 3 tabelas, né? Uma tabela conta, poupança e conta corrente. Quais os atributos da tabela conta? Saldo e número. Qual a chave primária? Da tabela poupança? Número, taxa de rendimento. Muito bem. E qual vai ser a chave? Número. Da conta corrente? Limite e número. E a chave primária, número. E a chave estrangeira também, número. Joia. E a gente fica por aqui, pessoal, assim, no conteúdo da aula. Então perceba que a transição, a tradução do modelo conceitual para o modelo lógico é feita por um conjunto de regras. Regras muito bem definidas. Né? E se a gente seguir direitinho essas regras, a gente consegue chegar até um modelo lógico, muito bem feito, muito bem definido. É o que a gente chama de modelo lógico normalizado, ou tabelas normalizadas. Agora o problema é, 90% dos sistemas existentes não tem modelo, dos bancos de dados não tem modelo conceitual. Parte direto para o modelo lógico. A gente vai ver que isso pode provocar alguns problemas na base de dados, problema de redundância, problema de inconsistência. Então a gente na próxima semana, na próxima semana exercício, na outra, a gente vai aprender uma coisa chamada normalização de banco de dados. Quer dizer, eu não posso só saber construir banco de dados do zero. Eu tenho que saber consertar os que já existem. Então, uma vez que eu parto para um banco de dados já existente, como é que eu identifico problemas nele? Existem algumas formas normais, né? 3 principais e mais algumas. As formas normais são regras. É uma lista de checagem. Assim. Você pega o checklist e vai olhando. Isso aqui tem? Tem. Isso aqui tem? Não. É grave. Vamos consertar. Então, são regras de normalização para a gente dizer, pelo menos ter um carimbo lá de qualidade mínima. Então, está satisfeito o critério mínimo de qualidade de um banco de dados relacional. Né? Ou então, não está satisfeito o critério mínimo de qualidade. Vamos melhorar a qualidade dele. Então, daqui a 2 semanas, a gente vai ver normalização. Tá joia? E depois de normalização, a gente já vai saber como ter um banco de dados redondinho, seja construindo do zero, a partir do modelo conceitual e etc., ou refatorando, ajustando o banco de dados. Uma vez que o banco de dados está redondo, aí a gente vai começar consultas e SQL. Tá joia? Não só consulta, mas resgatando aí do fundo do baú da primeira aula nossa. DDL, DML e DQL, que é a linguagem de consulta. DDL, quem lembra, hein? Eita, vamos ver agora. Agora vai ser difícil. Linguagem de definição de dados, DDL. O que é que ele faz? Responsável pela definição da instância do esquema. Quem acha que é da instância? O esquema está ganhando, e é o esquema mesmo. Então, DDL é a definição do dado. Então, ele vai definir a estrutura do dado. DML é a manipulação dos dados. Então, eu estou pensando em inserir, em excluir, em alterar. Estou pensando na instância. E o DQL é a linguagem de consulta de dados.
Tá joia? E o SQL ele abrange esses três. Então a gente vai ver SQL como inserir, como excluir, como criar o esquema, como modificar o esquema, como fazer consultas. Tá joia? Então a gente para por aqui por enquanto. Tá joia? Na aula de hoje. Valeu.